chamar aqui agora o professor Fabrício, meu outro chefinho também lá do IEPREV, também está ali frente à coordenação da pós-graduação do IEPREV, também magistrado trabalhista, uma pessoa que a gente admira demais, acompanho não só pelas redes sociais, não só pelo trabalho lá junto à pós-graduação, dos grupos nossos, mas também pelas obras, por todos os materiais que ele fornece, uma pessoa ímpar também, que a gente tem uma admiração gigantesca. Agradeço muito por aceitar o convite, professor Fabrício. Professor, eu também faço das palavras da Jéssica as minhas. Muito obrigada, é uma honra receber você aqui. Parabéns pelo trabalho na pós, pelo trabalho no livro, por tudo que você tem feito em prol do direito do trabalho, por todo o conhecimento que você tem trazido para a gente. Foi uma honra mesmo ter você aceitando esse convite, ter você aqui. E mesmo que a gente tenha passado do horário, estamos perdoados, né? Porque eu tenho certeza que valeu a pena e que você vai fechar com chave de ouro. Boa tarde, professoras. A honra é minha, né? É uma grata honra tê-las na nossa pós-graduação, que eu coordeno lá junto com o Yuri. Vários colegas aqui, professores, que também integram lá o nosso corpo docente. E é uma sementinha que a gente planta aí, vocês também precursoras aí do compliance trabalhista do nosso país, né? A gente tem que reconhecer isso. Eu acho que é extremamente importante. E parabenizar por essa iniciativa de hoje, né? Como diz o professor Pamplona, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho que esse é um lema de vida aí que eu tento sempre levar à frente, né? Que a gente tem que fazer uma diferença aí na nossa curta estada aqui na Terra. Era isso que eu gostaria de falar pelo momento, aí se quiserem já podem me dar a pergunta. Eu já tenho minha licença aí para, como eu aguardei todos desde o início, a minha aula foi cancelada na pós-graduação, então eu acabei tendo um tempo aí para prestigiar todos os colegas aí. Vamos lá, professor Fabrício. Empresas com menos de 20 empregados não tem obrigatoriedade de controle de jornada. Como estabelecer a redução de jornada nesses casos, de modo a não sofrer com futuras penalizações? Será necessário estabelecer um controle de jornada com a implementação do cartão de ponto? E para aqueles que efetivamente não possuem controle de jornada, como o caso dos motoristas viajantes, cuja atividade é regulada pelo artigo 62 da CLT, é possível implantar a redução de jornada e salário previsto na MP 936? Bom, professoras, a pergunta extremamente pertinente, né, que está demandando dúvidas, questões controvertidas. Eu já saliento que aqui eu vou dar o meu ponto de vista, e eu ressalvo que com certeza existirão posições contrárias, mas o meu enfoque como professor e como autor aí, da obra de compliance trabalhista é a visão na prevenção, gestão de riscos, né? Qual seria a conduta, a interpretação da legislação que traria menores riscos para a empresa, para o empregador, né? Eu saliento de antemão que na nossa obra, até vou mostrá-la aqui, né? Será que vai ter que ter sorteio também? Aí depois, no final, eu faço, vocês fazem o print aí. Então, para prestigiar o pessoal que ficou até o final aguardando a minha fala. No nosso manual, a gente já salienta que a empresa, muitas das vezes, né, por má orientação, ou às vezes por alguma questão burocrática, acaba se preocupando muito com formalidades e querem eliminar formalidades. Só que eu já saliento, sempre falei isso, que a gente tem que analisar, que eu sei que determinadas formalidades são desnecessárias, mas algumas formalidades possuem um objetivo e se cumpridas, podem diminuir o risco da empresa. E aí, eu já saliento até previamente a indagação em si, que em nosso manual a gente destaca que o controle de ponto, ele serve a quem? Ele atende aos interesses de quem? E aí a gente faz, né, não uma crítica, mas a gente coloca aí uma ressalva de que uma empresa com um funcionário, se possível, ela consiga manter um controle de ponto efetivo da jornada realizada, ela só tem a ganhar. Então, para a gestão de riscos,
controle de ponto por exceção e dispensar controle de ponto de qualquer funcionário não seria uma medida completamente adequada. Até poderia ser adequada se esse controle de ponto não for um controle efetivo, um controle de ponto verdadeiro. Porque, caso contrário, a gente vai deixar, se existir um processo, para prova exclusivamente testemunhal. E a empresa acaba saindo, tendo prejuízo. Então, essa é a ressalva que eu faço, fugindo até um pouco da indagação, mas eu já saliento nesse aspecto para poder trazer para vocês, por exemplo, o enfoque que a gente traz na nossa obra. Mas, a respeito especificamente da indagação, eu não vi, para aquelas empresas que são dispensadas o controle de ponto, mas que não estão enquadradas no artigo 62 da CLT, eu não vejo a necessidade, por imposição da lei, de efetuar o registro de ponto, passar a efetuar o registro de ponto nesse momento. Por quê? Porque ela vai estabelecer uma carga horária, o empregado tem que cumprir aquela carga horária, e se não existe a necessidade de anotar o ponto, por que eu vou fazê-lo agora? Né? Mas isso, eu já saliento, são para as empresas que os empregados possuem jornada, só estão dispensadas do controle de ponto, seja por ter menos de 20 funcionários, seja porque fazem o controle de ponto por exceção. Essa é uma questão, primeira parte da pergunta. Segunda parte da pergunta, os empregados enquadrados no artigo 62 da CLT. E eu acho que esse é o aspecto mais problemático aí da questão. Por quê? Se a gente vai fazer uma leitura da CLT, lá no artigo 62, o que está escrito lá no caput do artigo 62, na cabeça? Não estão submetidos ao regime deste capítulo. E aí a gente vai lá no capítulo 3, qual que é o título do capítulo 3? Duração do trabalho. Ou seja, trabalhadores externos que não exista possibilidade de controle de ponto. Gerentes e empregados no regime de teletrabalho. Aí vem a discussão. Se eles não estão enquadrados no capítulo de duração do trabalho, como que a gente vai, com fundamento na MP, está caindo aqui um tripé, com fundamento na MP, como que a gente vai fazer a redução proporcional da jornada de trabalho de um trabalhador que não tem, por força da lei, jornada? Né? Eu já ouvi pessoas dizendo, professores dizendo que seria para passar a fazer o registro de ponto. A gente sabe, as professoras devem saber que a existência de registro de ponto nas hipóteses em que o trabalhador ele não teria, é utilizado em desfavor da empresa. Né? Fala, pô, então existia a possibilidade. Então, na verdade, ele não tinha confiança necessária para ocupar um cargo de gestão, se ele tem um registro de ponto. Ah, mas é uma situação excepcional. Gente, nós precisamos nos recordar lá do princípio da proteção, que tão bem falou o professor Américo de Pá Rodrigues. Né? Em dúvida, a interpretação deve ser feita da forma mais favorável ao trabalhador. E aí, aqui, a gente vai ter essa indagação, né? A gente está em dúvida. Qual é a interpretação? Então, em um primeiro ponto de vista, eu até ontem fiz uma live sobre o tema, um webinar sobre o tema, e na minha concepção, não seria possível, inicialmente, a redução de jornada para pessoas enquadradas no artigo 62, né? Ah, mas eu quero fazer de uma forma ou de outra. Eu tenho uma outra opção que eu refleti, mas assim, também eu acho que é uma opção que vai trazer riscos, que não seria reduzir a jornada em si, mas reduzir os dias de trabalho. Como assim? Ah, o trabalhador ele trabalha 21 dias no mês, então vamos reduzir 30%, ele vai trabalhar menos dias. Saliento que essa interpretação não é indene de riscos, mas seria muito melhor, né, uma solução bem, vamos utilizar uma expressão popular, menos pior, do que fazer o registro da jornada de quem não tem o registro, ou não deveria ter o registro, não deveria ter o controle. Então, essa é uma preocupação. Só que aí eu tenho uma outra preocupação. E aqueles funcionários que estavam na empresa e com fundamento na MP 927,
foram levados ao regime de teletrabalho. E aí, a gente vem aqui, e o importante, eu acho que a MP 927, ela pecou nesse sentido, é que a intenção da reforma trabalhista era que o teletrabalhador não tivesse controle de ponto, né, de forma alguma, né, fosse excluído. A gente até defende, eu defendo, que se for possível o controle, deveria existir, e se tivessem horas extras, elas deveriam ser pagas, tranquilo. Mas aquele trabalhador hoje, que eu tirei da empresa e coloquei na casa dele, ele vai estar em regime de teletrabalho ou home office? Eu vou fazer o controle de ponto dele ou não vou fazer o controle de ponto dele, né? Eu acho que seria adequado às empresas, sim, fazer o controle de ponto, né? A legislação permite esse registro, e aí, a partir disso, eu poderia fazer uma redução de jornada. Então, assim, esse é o meu entendimento. Eu admito que existem posicionamentos em contrário, mas é uma forma de minimizar os riscos e de atender aí a finalidade da norma, né? Eu acho que a gente vive um momento complexo, né? Até a gente já discutiu, eu não sei, a gente fala direito do trabalho de emergência, o professor Canotilho, em Portugal, ele já propugnou lá a existência de uma jurisprudência da crise, permitindo a relativização de direitos humanos em um determinado momento para ganhos futuros, né? A gente vive uma situação excepcional, mas assim, tudo tem que ser muito pensado. Tudo, como muito bem falou o professor que me antecedeu, a gente fica muito preocupado em encontrar modelos e não raciocina, né, as consequências do ato. Eu acho que é importante a gente ter um modelo, porque de um Fusca a gente criou uma Ferrari, foi evoluindo, né? Só que a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que ter um conteúdo nosso para agregar valor e saber das consequências para informar a pessoa que vai tomar a decisão. Eu falo muito disso, empreender é gerir riscos. O problema é você não saber o risco que está correndo, né? A pessoa vai, acha no Google um modelo e vai lá e aplica. Não, para isso existem profissionais que estão se capacitando, que estão se preparando, que estão aqui nessa live num sábado, né, sem almoço, estudando. Então, isso é importante, por isso, mais uma vez, eu encerro a minha fala aqui parabenizando as professoras pela organização desse evento. Muito obrigada, professor. Excelentes colocações. A gente segue essa mesma linha de entendimento também. Quando a gente fala de compliance, tem algum aluno nosso provavelmente vai lembrar disso, o professor Fabrício também está bem por dentro disso. A gente coloca essas situações dentro do mapa de calor para verificar ali qual seria o risco que a empresa tem. Em todas as possibilidades, a gente tem risco. E aí que está a estratégia do advogado, do consultor, colocar e apresentar para o cliente os fatos, as considerações, a probabilidade de acontecer, o impacto financeiro que esse risco pode gerar, e aí a gente busca a medida adequada. A gente segue realmente essa mesma linha de entendimento, a questão da ausência de controle, já ia adotar de pronto a medida de redução, muito delicado, porque a gente sabe que está diante aí de um risco muito grande. Obrigado por aceitar o convite. Repito, é uma honra muito grande para a gente receber você nesse aulão. Falo você aqui, porque no início a gente já pediu para retirar as formalidades no grupo, mas muito obrigada. A gente tem um respeito muito, muito grande realmente pelo seu trabalho. Passo a palavra para a professora Tássia. Com certeza. Professor Fabrício, muito obrigada. Como a Jéssica falou... Estão pedindo o sorteio do livro. Eu tenho que voltar. Eu ia pedir isso. Depois que vocês me deixem a tela novamente para poder passar o Está na tela, professor. Tá. Só para salientar, eu esqueci de falar, me empolguei, acabo me empolgando. A gente que é professor quer falar até quando puder. É possível, sem dúvidas, na minha concepção, a suspensão do contrato, né? Independente. Então, a medida de não ter risco algum é a suspensão do contrato. Gente, então tá aqui para vocês fazerem o print. Aí, nesse caso, vocês vão ter que marcar 4 Instagrams, né? O meu, do professor Fabrício Lima, Yuri P. Pinheiro, professora Tássia e professora Jéssica. Responde direito e entende. Eu esqueci o outro. Entenda seu direito. Entenda seu direito. Vou colocar aqui do lado. Obrigado, gente. E mais uma vez agradeço. Professor.